Dados são o novo petróleo. Essa frase foi dita pioneiramente pelo matemático londrino Clive Humble. Ele é especialista em ciência de dados. E desde então essa expressão praticamente se tornou um mantra, ela vem sendo repetida exaustivamente e teorizada incansavelmente. Mas a prática que a gente vê no dia a dia não tem acompanhado a teoria a que diz respeito esse mantra, né? Olá, eu sou Tarsis Strutzel, sou especialista em estratégia e inovação na advocacia e eu estou aqui falando direto para o portal Transformação Digital no universo jurídico. Bom, tecnicamente, a metáfora que eu citei aqui no início, ela já começou até a perder um pouco o sentido, né? Primeiro porque o petróleo é um recurso finito, enquanto dados são recursos que não param de crescer e de aparecer. E segundo, porque o petróleo já não é exatamente a principal matriz energética, não é mais a matriz energética mais valiosa. Nos últimos anos a gente tem visto outras matrizes energéticas ganharem bastante valor de mercado, a ponto de, né, a previsão é que num futuro próximo elas venham a substituir o petróleo. Mas, tratando aqui especificamente desse assunto de dados, já tem cerca de uns 10 anos que eu escuto que Data Analytics vai ser a grande tendência do ano, né? Há 10 anos, pelo menos. Nesse período, as oportunidades com o uso de dados cresceram exponencialmente, não tem como negar. Mas, na prática, ainda são realmente poucas as organizações que utilizam dados em nível de excelência, em alto nível de maturidade. Nos escritórios de advocacia, na realidade, não é diferente. Então, eu vou falar aqui dessa aplicação do Direito 4.0, que tem um potencial estratégico enorme para os escritórios de advocacia, que é a jurimetria. Antes de tudo, eu quero conceituar alguns termos e conceitos mais básicos para, né, a minha intenção com esses vídeos é trazer esse conhecimento mesmo para quem está começando, está iniciando agora a entender o Direito 4.0. Então, antes de entrar diretamente no ponto, vamos entender o que é Legal Analytics. Eu costumo dizer que é uma aplicação de Business Intelligence direcionada especificamente para o direito. Então, o BI, no conceito, né, de BI, ele é composto de processos, métodos, tecnologias e algoritmos para coletar informações em diversas fontes confiáveis, armazenar esses dados obtidos em locais controlados, organizar em dados estruturados ou não estruturados e identificar padrões. Para quê? Para construir uma base sólida de informações que vão ser analisadas e transformadas em conhecimentos. E, obviamente, esses conhecimentos têm que ser acionáveis, né, por qualquer pessoa que tenha acesso a essas ferramentas de dados. Porque é com essas informações, esses conhecimentos, que os advogados e gestores jurídicos podem pensar estrategicamente e tanto na estratégia do escritório como um todo, mas em estratégia de processos na hora de elaborar cada peça, cada processo dos clientes e com isso tomarem decisões pautadas em dados. Então, o que é jurimetria? De acordo aqui, eu vou trazer a definição da ABJ, né, a Associação Brasileira de Jurimetria. Ela diz que jurimetria é a disciplina resultante da aplicação de modelos estatísticos na compreensão dos processos das decisões judiciais e dos fatos jurídicos. É um método que proporciona condições de análises descritivas, análises diagnósticas e análises preditivas muito mais profundas do que uma pessoa faria simplesmente tentando olhar os dados, né, manualmente. Traduzindo para termos um pouco mais básicos, a jurimetria é um conjunto de técnicas e métodos que utiliza a estatística aplicada no direito. Essas estatísticas, elas são coletadas de onde?
né, estatísticas e dados aqui, números, são coletados de onde? São coletados das inúmeras doutrinas, jurisprudências e tantos canais de informação jurídica que vão servir para tentar prever resultados e mapear probabilidades nos processos jurídicos. Então, um exemplo aqui para ilustrar tudo isso que está ficando bastante técnico. Imagina que o juiz X da comarca Y tem decisões no sentido tal em processos de uma natureza específica. Tá? Um advogado que vai tentar pesquisar tudo isso, ainda mais se for um juiz de longa atuação naquela comarca, vai levar semanas, né? Então, as ferramentas de jurimetria, que a gente vai entrar no detalhe sobre nesse vídeo, essas ferramentas fazem exatamente isso. Elas vão consultar as bases né, das decisões naquele tribunal, vão comparar com jurisprudências e súmulas que já existem, mas principalmente, essa é uma aplicação específica, tá? Mas entender o que aquele juiz costuma decidir para esse tipo de demanda, tá? Quando a gente fala de estatísticas coletadas de doutrinas, jurisprudência, súmulas, enfim, basicamente a gente está se referindo ao Big Data, né? Big Data é o grande volume de dados disponíveis nos canais digitais. Aqui na área do direito acaba virando um grande vademecum digital. E esse imenso volume de dados, que hoje já está sendo disponibilizado pelo Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário está digitalizando boa parte do acervo, do estoque, né, de processos, né, historicamente já realizados, estão sendo digitalizados para compor esse grande Big Data. Então, desde o início da digitalização, o Judiciário brasileiro já contabiliza mais de 90 milhões de processos ativos nos meios digitais e cerca de 1 bilhão de ações judiciais históricas digitalizadas. Esse volume de processos, ele possibilita que eles sejam consultados, né? Esses processos estão sendo digitalizados justamente para serem consultados. E eles é que representam esse Big Data jurídico, que é uma coisa sem precedentes no universo judicial, né? Nunca existiu tantos dados disponíveis de uma forma tão fácil. Então, vamos entender como que se aplica tudo isso utilizando essas estratégias de jurimetria. Uma vez que cada processo possui suas peculiaridades e os magistrados que estão julgando esses processos possuem também suas próprias características, obviamente que nunca vai haver uma certeza absoluta, né? A gente tem que lembrar que a advocacia contenciosa continua sendo uma atividade meio sem garantia de resultados. Mas essa imensa base de dados que eu estou falando, e é pesquisável, faz com que a jurimetria proporcione um raio-x muito preciso dessas decisões de cada tribunal, ou decisões referentes a temas específicos, a magistrados específicos, a cidades, a tipos de causa, enfim. Pelo menos é um raio-x muito mais confiável do que seres humanos conseguiriam fazendo esse trabalho de pesquisa manualmente. E aí, essas previsões, que elas acabam inevitavelmente tendo um índice muito elevado de sucesso, pode apontar tendências reais e colocar o advogado numa situação bastante privilegiada, né, para embasar as estratégias de ação. Se o advogado tem como consultar, né, aquele exemplo que eu dei, como que determinado juiz de determinada comarca decide sobre tal demanda, e você percebe, né, as ferramentas vão fazer essa consulta, e o advogado, as ferramentas vão mostrar que existe uma certa tendência daquele juiz a decidir por tal lado, por caminho A ou por caminho B, o advogado vai ter muito mais embasamento para traçar as estratégias, tanto de gerar um acordo, quanto de levar o processo adiante. A aplicação dessas estratégias, né, a partir dessas previsões jurimétricas,
Obviamente é um assunto volátil, porque a estratégia não é uma ciência exata. Os caminhos e possibilidades que podem ser escolhidos depende muito também da experiência e do estilo de cada advogado. Tem advogado, né, escritórios mais ousados, mais arrojados e outros mais comedidos. Então, não é que o advogado, não é porque a tecnologia está disponível para o advogado que ela é simples de usar, né? Não é tão simples assim. Envolve também toda essa experiência. Então, dessa forma, cada advogado vai precisar aprender a usar a ferramenta de acordo com as suas próprias características, tanto operacionais quanto estratégicas. Então, as tendências apontadas aqui pelas ferramentas de jurimetria, elas podem servir como um norte para adotar posturas mais contidas ou mais agressivas em cada causa que esteja sob o patrocínio do advogado. Um ponto importante aqui, que precisa ser especulado pela jurimetria é quanto tempo pode durar um processo. É um exemplo de jurimetria. A gente não quer ficar só preso em qual juiz faz qual decisão. Um outro exemplo é quanto tempo pode demorar uma causa, um processo num determinado tipo, né, uma determinada característica de causa. Quando você analisa, né, decisões anteriores do julgador, dos magistrados, fica muito mais fácil optar, como eu falei, por uma conciliação prévia, por um acordo, ou não, seguir em frente com o litígio. E aí, com isso, vai se perder, vai se economizar tempo, né? Não vai entrar naqueles longos processos que acabam levando décadas para se desenrolarem. Um outro exemplo ainda, também é possível antecipar o valor de indenização por danos morais. Quando se conhece, como eu comentei, as decisões de um determinado juiz, dá para saber se ele costuma definir valores mais altos ou mais baixos, né, com a média de valores que aquele determinado juiz aplica para aquele tipo de dano moral. Então, decisões assim podem ajudar muito sobre ajuizar um mandado de segurança ou agravar uma decisão que já foi proferida e também pode ser tomadas a partir, né, quantas decisões podem ser tomadas a partir dessas tendências que a jurimetria vai apontar. Esses exemplos que eu estou dando aqui são alguns exemplos mais ou menos práticos da aplicação de jurimetria, mas a infinidade de aplicações é muito grande. Então você percebe que ela proporciona, o principal conceito é proporcionar uma base de dados para a tomada de decisões estratégicas a partir da causa que foi impetrada. Algumas bancas também estão usando a jurimetria na definição de perfil de clientes, por exemplo, para fazer prospecção num determinado tipo de cliente, num determinado segmento. Por quê? As pesquisas de jurimetria, elas podem apontar, por exemplo, algumas áreas do direito que são mais demandadas por determinados tipos de empresa. E aí, com isso, o escritório consegue entender se aquele perfil de empresa se alinha com o perfil de cliente que o escritório está buscando atender. Então, quais são as tecnologias que estão por trás da jurimetria? Bom, o Direito 4.0 usa algumas tecnologias para promover todas essas inovações que estão acontecendo. Até aqui eu citei as disciplinas de Business Intelligence e Data Analytics, que utilizam o volume de dados, né, chamado Big Data, e utilizam estatísticas. Os dados históricos dos processos, eles estão sendo digitalizados, né, pelo Poder Judiciário, e eles se encontram em data warehouses, data marts, data lakes, enfim, são repositórios de armazenamento de todos esses dados digitalizados que o Poder Judiciário brasileiro tem feito juntamente com todas as jurisprudências e súmulas, além de as decisões que ocorrem em todas as esferas de tribunais. A tecnologia, ela entra em cena também para fazer funcionar algumas outras engrenagens. Por exemplo, consultar manualmente todo esse Big Data jurídico que eu falei, né? Imagina que
eu falei de 1 bilhão de ações judiciadas já digitalizadas, mais as jurisprudências, mais as súmulas, seria humanamente impossível, né, um advogado fazer isso manualmente. Então essa pesquisa ela precisa necessariamente ser realizada por algum recurso de automação jurídica. A gente já falou de automação em outros vídeos, tem outros artigos também no portal sobre isso. A automação jurídica aqui se mostra importantíssima. Então, é possível explorar todo esse Big Data de uma forma eficaz e praticamente instantânea, usando a automação através de inteligências artificiais. Os softwares jurídicos que realizam essa atividade, eles ficam monitorando continuamente, em tempo real, todas as atualizações que estão acontecendo nos dados processuais, em todos os tribunais que já estão, né, sendo digitalizados ou já estão digitalizados. A jurimetria, ela muda completamente o modo de advogar. Completamente. Tem gente até dizendo que está perdendo o romantismo da advocacia porque está ficando algo muito técnico, mas é o sinal desses tempos. Então, não pense que isso seja antiético. Não é. Na realidade, a jurimetria, ela auxilia o Poder Judiciário, auxilia o escritório, auxilia o cliente final, auxilia todas as partes, quando ela proporciona mais celeridade nos julgamentos, mais agilidade. Porque quando o processo está corretamente embasado em decisões prévias, isso ajuda o trabalho do magistrado e agiliza e acelera o trabalho para todos os lados. As oportunidades com o uso de dados vão continuar a crescer exponencialmente na medida em que novas ferramentas venham entrando no mercado, na medida em que a inteligência artificial vai se tornando mais refinada. Então, nos próximos anos, isso ainda vai ter muito crescimento. Essa prática ela é muito incipiente e o potencial de uso vai se ampliar bastante com a digitalização plena que ainda está em curso nos tribunais, ok? Eu estou falando aqui bastante sobre essa digitalização dos tribunais. Ela vem acontecendo aceleradamente, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. As bancas que já iniciaram essa jornada data-driven, né? O data-driven a gente também já falou em outros vídeos e artigos, é o escritório orientado a dados. Então, as bancas que já iniciaram essa jornada, elas já estão colhendo frutos com escritórios mais produtivos e, consequentemente, mais lucrativos. Os escritórios de advogados que ainda não começaram, ainda dá tempo. Eu sempre tenho insistido que ainda dá tempo, mas você não pode ficar adiando muito a digitalização do seu escritório. Ainda que você tenha que começar com passos lentos, é recomendável que você procure, né, quais são os primeiros passos para iniciar a digitalização do escritório, quais são os primeiros passos nessa jornada do Direito 4.0. Eu já disse, né, eu repito em todos os meus conteúdos, artigos, vídeos, que é possível, é acessível para todos os portes de escritórios e todos os portes de advogados. Então, e aí, no seu escritório, como é que você está lidando com Legal Analytics, com jurimetria, com essas ferramentas de Business Intelligence? Você já está utilizando? Já tem planos para utilizar? Isso é o mais importante. Ainda que você não esteja utilizando, ainda não é tarde, ainda dá tempo. Comece a fazer seus planos de digitalização e de uso de dados. Não deixe esse assunto morrer, porque ele vai ser de vital importância para os escritórios, principalmente os que atuam que atuam no contencioso. Mas você viu pelos exemplos aqui que eu dei que os dados também podem ser úteis para estratégias até de prospecção. Então, não vai ter como fugir de utilizar dados. Todos os portos, escritórios vão precisar. Quanto antes você começar, melhor. Eu sempre digo que a direção é mais importante do que a velocidade. Então, comece, vá fazendo o seu passo a passo e comece a digitalização do seu escritório. Te convido a visitar o portal Transformação Digital no Universo Jurídico.
visitar todo o conteúdo que tem no portal, em vídeos, em notícias, em artigos, em entrevistas. Tem muito conteúdo para ajudar advogados, escritórios de todos os portes nessa jornada do Direito 4.0. Continua acompanhando, divulga, ajuda a divulgar esses vídeos, curtindo, compartilhando entre seus pares e até a próxima.